Mas uma coisa que eu percebo é que é muito difícil dizer isso para o produtor, principalmente para aquele produtor de sistemas sequenciais, que é o que acontece aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná. Diferente lá do Oeste Baiano, onde na maioria das vezes eles podem fazer uma safra só, mas o que mais eu percebo é que se tivesse a possibilidade de se aguardar, porque essa chuva um momento vem, né? Talvez não no seu todo, mas ela vai vir. Então, se pudesse aguardar aqui, estou falando de Sinop, os produtores que aguardaram novembro, né, 15 de novembro para plantar, tiveram mais sucesso nas suas lavouras. Agora, quem trabalha com soja e algodão principalmente, houve até uma solicitação ao Ministério para se antecipar em 15 dias a semeadura, mesmo em áreas irrigadas. Nas áreas irrigadas a temperatura era tão alta que deu tombamento, a planta não conseguia se desenvolver, a temperatura estava acima da máxima, né? Muito acima da ótima, e mesmo com água e altas temperaturas, ela não conseguia se refrigerar e fazer fotossíntese, né? Perfeito, perfeito. É isso que a gente tem observado mesmo, certo? Às vezes a ânsia do produtor de ter as duas safras, ele acaba fazendo mal feito as duas safras e perde nas duas ocasiões. Essas altas temperaturas, a alta temperatura promove uma demanda de água da atmosfera muito grande. E aí a gente começa a ter processo de transpiração muito maior que a absorção. Então, embora tenha água no solo, ela está perdendo muito mais água do que consegue absorver. Aí ela tomba, ela perde. Uma das funções da água é justamente dar estrutura à planta, né? E não tendo isso, ela se desintegra, ela tomba e o prejuízo é grande. Mas isso é um problema que a gente tem observado. Aqui no Paraná, a mesma coisa. Aqueles pessoal que tentou plantar mais cedo, antecipou, aproveitou lá aquela janela, aquele momento, esse, de fato, teve os maiores prejuízos, né? Então, ele planta, fica na expectativa lá do que vai acontecer, fica torcendo. Era no passado uma prática comum aí na região central, né? Plantar no pó. Um tratamento de semente bem pesado para plantar no pó, para aquela semente aguardar até a chuva, a próxima chuva, até vir a chuva, né? Então muitos ainda continuam fazendo isso e muitos desses que fizeram isso tiveram esse prejuízo. Plantaram no pó, com pouca ainda disponibilidade de água, com pouca água no solo, depois veio um regime de alta temperatura e uma chuva muito deficiente, e hoje o prejuízo está aí consolidado em muitas das regiões e muito que adotaram essa prática. E aquilo que você falou, aqueles que respeitaram, fizeram um plantio aguardando a chuva, uma boa umidade do solo para fazer a semeadura, de repente esses estão escapando e vão ter algum sucesso. Tudo bem, de repente eles vão ter algum prejuízo ou vão ter, digamos assim, vão ficar impossibilitados de uma segunda safra. Mas é o que há, né? É o que tem para se fazer. Mas e pensando na seguinte condição, esse produtor teve que plantar de forma antecipada, a semente tinha boa qualidade, o adubo estava disponível, mas a temperatura era alta e faltou água. Mas a planta ainda pegou 1, 2 chuvas e conseguiu se desenvolver. Saiu, não com o seu metabolismo adequado e ficou, como se diz, travada. Aí vieram as primeiras chuvas, o produtor entra com algumas receitas, né, de micronutrientes, alguns suplementadores como aminoácidos, hormônios, para tentar recuperar essa planta, e ela consegue retomar o seu desenvolvimento. E agora nós olhamos no final do ano, né, no previsão climática, 5, 10, 8 dias de clima fechado, chuva e sem sol. E aí? Como que a planta reage a isso? Certo. O sem sol é um problema. Mas, por exemplo, isso aí que você falou, se essa falta de água, essa alta temperatura não coincidiu com períodos críticos à falta d'água, que seria principalmente enchimento de grão, depois que a planta já emitiu o canivetinho, já está ali com o início da vagem, se pegou seca naquele momento, pouco ela vai conseguir se recuperar. Mas se a planta ainda não estava naquele momento, restabelecendo as condições de chuva, muitas áreas vão sim conseguir se recuperar. A falta de nebulosidade, a falta de luminosidade é um problema, certo? Mas essa falta de luminosidade, dependendo da intensidade, ela pode até estimular, de repente, o crescimento da planta, em termos vertical, porque ela vai crescer em busca de luz, certo? Se não for um período muito duradouro, ou for um período, digamos assim, intermitente,
não é durante todo o dia que tem falta de luz, ela continua tendo uma boa quantidade de radiação, eu acho que aí não vai ter problema nenhum. Para a fotossíntese, a radiação mais eficiente é, de fato, a radiação, digamos, difusa, não a direta. Radiação direta é aquela iluminação solar que cai diretamente sobre a planta, aquela luz que a gente tem quando não tem nuvem, certo? Aquele solaço forte, só uma pipa. A radiação indireta, certo? É aquela que ocorre em função de um sombreamento da passagem de uma nuvem. É aquela radiação que tu vai no campo, tu coloca a mão e não faz sombra. Mas tu tem luz ali por baixo. É uma radiação indireta, certo? Isso aí é uma radiação que tem uma capacidade fotossintética maior do que a radiação direta. O problema da radiação direta é que alguns hormônios, umas enzimas da planta, certo, precisam da incidência dessa radiação direta para desencadear alguns processos. Mas não seria de todo limitante. Eu acho que o pior é a falta d'água. Se a planta não estava no estágio reprodutivo, restabelecendo a condição hídrica, a soja, em muitas regiões, com certeza vai ter condição de recuperar. Em outras áreas onde pegou já essa fase reprodutiva, provavelmente a perda vai ser um pouco maior. E quanto à radiação, acho que não vai ser limitante. A gente está num país tropical, onde a luminosidade é bem intensa, a gente não tem muito problema, principalmente na região central, mais perto ali do Equador, então o fotoperíodo é tranquilo e a quantidade de luz se afetar em algum fitocromo, em alguma coisa assim, mas acho que sem maiores prejuízos para a planta.